Olá, irmãos amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, sempre gratos ao Senhor pelas infinitas misericórdias sobre cada um de nós. Estaremos dando início daqui a alguns dias uma série de mensagens sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito ensinado, muito falado, mas pouco estudado. Mencionaremos textos, as passagens do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento e daqui uma sequência aí estaremos chegando no Novo Testamento. Se você puder, para divulgar mais as mensagens, para que outras pessoas possam assistir, a própria plataforma faz isso, você dá um joinha para nós aí, um toquezinho no sino. Se quiser se inscrever, também nos ajuda. A plataforma divulga mais as mensagens, certo? Questão opcional de cada um. Mas agradecemos desde já a bênção de você poder estar assistindo as mensagens. Espero que esteja abençoando você e sua família. Iremos pregarmos nesse momento. Quem fala se compromete. Quem fala se compromete. Eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 17, o verso de número 25, que diz assim: Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? O que estava acontecendo aqui, irmão? Aqui envolve o personagem Pedro. Eu me divirto lendo Pedro. Muitas vezes eu me encaixo na, na- nesse personagem. Muitas vezes eu pareço muito com Pedro. Eu fico imaginando só Deus mesmo para ter misericórdia de nós. O Senhor Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade ali na beira do mar da Galileia. Essa cidade ela não aparece no Velho Testamento. Provavelmente ela surgiu aí depois do cativeiro babilônico. As tribos, irmãos, foram divididas lá por Josué, cada uma na sua parte geográfica. Aqui cabiam-se as tribos de Nebulon e Naftali. Então, essas tribos, irmãos, elas tomavam conta dessa região de Cafarnaum, onde o Senhor Jesus Cristo passou a maior parte do seu ministério. Quando ele entrou nesta cidade, o texto diz que algumas pessoas se aproximaram e foram em direção a quem? Pedro. E fizeram uma pergunta a Pedro: Pedro, o teu mestre paga os impostos? O teu mestre não dá as dracmas? Pedro, irmãos, era um homem que ele não pensava antes de responder. Pedro sofreu muito com isso. Pedro, ele falava, irmãos, antes do cérebro processar. Ele, eu sei que não é o caso de vocês. Eu sei que a esposa fala, fala, e você conta até 100, 200, 300, 10 mil, 30 mil para responder. Isso, varão, continue assim. Você vai continuar vivo. Continue assim que Deus vai estar te abençoando. Eu sei que também não é o caso da varoa aí, que está assistindo. O varão fala, fala, e você fica ali contando, contando os cordeirinhos, 100 cordeirinhos, 10 cordeirinhos, 50 cordeirinhos, e não responde. Graças a Deus, continue assim. Louvado seja Deus por isso. Mas Pedro, irmãos, ele não conseguia contar cordeirinho, nem coelhinho, nem galinho. Ele respondia de imediato. E olhe, quem fala, irmão, se compromete. Talvez você esteja pensando, então eu não vou falar, vou ficar quieto. Eu vou te dar a opção. Quem fala se compromete. Agora, também recebe os galardões. Paga-se um preço. Tem pessoas que têm medo de assumir cargos na igreja. Porque vai assumir, vai virar vidraça. Claro, só serão acusados, só sofrerão perseguição os que estão trabalhando. Quem não está trabalhando? Já preguei uma das mensagens aqui na Bahia.
Irmã Eliette, ela liderava a PEC por muitos anos. Ela trabalhou liderando a PEC. E eu lembro um dia da palavra da irmã Eliette, ela disse assim: Pastor Humberto, Deus usa os ocupados. Desocupado, pastor, Deus não vai usar porque não serve. Deus usa os ocupados. Os ocupados são os que assumem outros cargos, pastor. E eu era novo no ministério, eu estou vendo que realmente ela estava certíssima. Deus usa os ocupados. Quando você fala, você se compromete. Porque quando você fala, você é julgado. Quando você fala, você é repreendido. Quando você fala, você não é aceito. Quando você fala, você é condenado. Condenar o Senhor Jesus Cristo pelas suas falas. O templo será derrubado e reconstruído. Condenaram Jesus por isso. Condenaram Jesus porque comia, porque entrava na casa dos servos dele. Condenaram Jesus. Os motivos. Então veja, quem fala se condena. Pedro, ele não pensava antes de falar. Jesus estava moldando Pedro para que ele pudesse processar o cérebro antes de responder. Jesus começou a moldá-lo. Quando perguntaram, o seu mestre não paga as dracmas, não paga os impostos? Ele disse, claro que paga. Ele respondeu sim, de imediato. Aquela resposta seca. Os maiores erros da nossa vida estão nessas respostas precipitadas. Muitos não têm retorno. Aqui Deus deu uma chance, moldou Pedro e ele aprendeu. Era um discípulo, estava sendo treinado. Mas muitas delas não têm volta. Então tome muito cuidado. Pense antes de falar. Pense antes de responder. Claro que meu mestre paga. Quando Pedro entrou, Jesus não falou nada. Quando ele entrou na casa, Jesus disse, vem cá, Pedro. Pedro chegou. Pedro, há poucos dias atrás, em Mateus 16, eu perguntei quem eu era e você disse que eu era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, tu respondeu certo. Tu respondeu quem é meu pai. Agora eu te pergunto, o rei paga imposto, Pedro? O príncipe paga imposto? Os filhos pagam impostos, Pedro? Não. E por que você respondeu que sim, Pedro? Imagina a cabecinha de Pedro naquele momento. Pedro dizia mais uma vez, por que eu sou assim? Por que eu não penso antes de responder? Aí, irmão Jesus, fitando os olhos em Pedro, diz, Pedro, para que o povo não se escandalize, vá lá no mar, pega um anzolzinho, única vez que aparece aqui uma pescaria de anzol no Novo Testamento, única vez. Vai lá, pega um anzolzinho, joga lá no mar e vai vir um peixinho, e você vai abrir a boca do peixinho, vai tirar um starter e vai pagar a minha conta e a sua. Irmãos, eu imagino Pedro caminhando para aquele mar e pensando, por que eu não consigo mudar? Por que eu sou assim? Por que eu não penso antes de responder? Por que eu não consigo contar até 10 cada vez que eu vou responder? Por que eu não consigo travar os meus lábios e segurar a minha língua? Eu imagino, irmãos, Pedro lá, eu gosto muito de pescar. Sou pescador não, mas eu gosto de pescar, penso numa terapia. E eu sei o que é você jogar a linha lá, paciência de ficar lá esperando, peixe cair. Pastor Oswaldo aqui da igreja, ele diz que a gente vai lá, passa o dia inteiro, não pega peixe, ele diz, vocês colocaram alguma coisa lá? O que querem pegar? Pastor Oswaldo tem a paciência de ficar o dia inteiro, uma noite inteira lá esperando, sem cair nada. Uma paciência, pescaria, uma terapia boa. Lá estava Pedro, irmãos, pensando, e o anzol, de repente, tuf, não é que o peixe bateu? Jesus tinha dito que ia cair um peixinho. Agora, irmãos, Pedro era um pescador profissional, acostumado a tirar aqueles peixes da rede, peixes enormes. Havia uma indústria da pesca ali, irmãos, no Mar da Galileia. E eles entregavam aqueles peixes ali. Agora, irmãos, vem um peixinho. E agora, Jesus moldando Pedro, você vai lá, Pedro, pegar a boquinha do peixe. E vai abrir a boquinha do peixe. Que cena, hein? Pedro pegando a boquinha do peixe
E ele lembrando, o Senhor disse que ia ter um estáter aqui, ó. Aí ele abre a boquinha do peixe, não é que tinha lá. O estáter, irmãos, era uma moeda grega que valia em torno de 4 dracmas. Sabe quanto ele valia 4 dracmas? Pagava os impostos todinho do tempo atrasado de Jesus e de Pedro. Ali, irmãos, Pedro abriu aquela boquinha do peixe, lá estava o estáter. E ele pegou e lembrou, o Senhor mandou eu ir lá pagar. Ele pegou e foi. Como Jesus moldou Pedro. Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. Ele quer nos ensinar a pensar antes de responder. A pensar antes de agir. Cada ação pode acarretar uma reação. Talvez a sua resposta, no momento que deveria segurar, pode trazer uma outra palavra ofensiva. Pode ferir muitos. E o estrago pode ser grande. Ei, irmãos, como me coloco no lugar de Pedro. Quantas vezes, irmãos, eu falo sem pensar. E preciso aprender-nos cada dia mais. Pensar antes de responder. Que Deus te abençoe. Que Deus molde sua vida. Que Deus molde a maneira de você responder. Que a partir de hoje você possa pensar. Pega uma varinha e vai lá esperar um peixinho. Você vai ver a paciência que Deus vai fazer na sua vida. E Deus vai te moldar. Só responda na hora certa. E que todo louvor, toda glória seja para Deus, único, digno. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento, pela bênção, Pai, de estarmos aqui. Que cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, cada família, possa aprender, Deus, pensar antes de responder. Ó Deus, quando falamos, ó Pai, nós nos colocamos como vidraça. Precisamos, ó Deus, aprender mais com o Senhor. Trabalhe em todas estas vidas. Eu te peço em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.